pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o perigo da meritocracia. Vamos refletir juntos? Em um dos vídeos que eu publiquei na semana passada, creio que foi na semana passada, que eu gravei no quarto de hotel lá em Cusco de férias, eu falei sobre, em algum momento eu toquei no assunto sobre a questão dos arrumadinhos, que se chama pituto aqui, né, de ter costas quentes. E alguns colegas vieram conversar comigo sobre o assunto para falar como isso se dá no Brasil, que isso se dá no Chile também, se dá, na realidade se dá em toda parte, em alguns lugares mais e outros menos. E a gente chegou no tema da meritocracia. E esse tema me interessou bastante, principalmente durante o primeiro semestre desse ano, que eu tive a oportunidade de ministrar um curso na Universidade Finisterra sobre contexto sociocultural na educação. E um dos temas que a gente tratou nesse curso foi sobre meritocracia na educação. Então, quando a gente vai falar sobre meritocracia, geralmente as pessoas que defendem a meritocracia são as pessoas que estão diretamente envolvidas com esse mundo corporativo, né, de produção, né, de selecionar os melhores talentos, de acordo com o seu mérito você vai crescendo, os que produzem mais vão ganhar mais e vão ganhar uma promoção e por aí vai. Então, se tal pessoa está em tal lugar ou conquistou tais e tais benefícios e uma melhor posição na empresa, é porque a pessoa trabalhou bastante de forma inteligente e mereceu estar aí. Então ele é um exemplo. Vocês que não conseguiram nada, a culpa é de vocês, porque aqui estão todas as possibilidades. E como a gente conecta com a questão do arrumadinho, conecta sobre a questão de que quando você vive em um contexto que te dá todas as possibilidades, o teu esforço no trabalho vai contar muito pouco. A sua dedicação, a sua entrega, a inovação que você pode fazer vai corresponder a uma parcela mínima para seus resultados, certo? Então, em poucas palavras, o que eu posso te dizer sobre o perigo da meritocracia é que, de partida, a meritocracia ela não existe dentro das sociedades, porque não existe igualdade de oportunidades, certo? Então, por isso que é tão complicado falar sobre meritocracia e também é tão complicado falar sobre igualdade de oportunidades. Sabe por quê? Porque só existiria meritocracia se existisse igualdade de oportunidades. E como a gente fala, na educação, basicamente, porque a educação está na base, né? E isso não é conversa para boi dormir. Por isso que é tão importante falar de educação e falar sobre meritocracia. Se nós outros não vemos uma igualdade de oportunidades na educação, desde o berço, e a gente vê distintas nuances e dentro dos contextos, distintos níveis, se é o colégio público, se é o colégio privado, se é o colégio no campo, se é o colégio na cidade, as distintas classes sociais, a família que está no centro de tudo. Então, as famílias não são iguais, as condições não são iguais de acesso à educação, de acesso às oportunidades em geral e dos contatos também. E aí chega ao tema que foi comentado com os outros colegas. Eu sou um cara que eu odeio o arrumadinho, eu odeio esse favorecimento, esse pituto, ter costas quentes, ter os contatos para conquistar, nem que seja para conquistar uma entrevista de trabalho. Isso já é injusto. E olha que eu não vou nem entrar no assunto que, se você vê no contexto no Brasil, aqui também passa isso, mas no Brasil se vê claramente nas universidades, públicas principalmente. Se você não tem um político de estimação, ou político certo, você não tem oportunidades não. Ah, mas tem concurso para entrar. E quem faz os concursos e quem regula tudo como funciona? Certo? É complicado. Sabe para que serve a meritocracia? A meritocracia serve para justificar sistemas totalmente injustos. E o maior perigo da meritocracia, sabe qual é? É você acreditar nela. Sabe por quê? Quando você falha, você crê que você é o grande culpado de não ter conquistado tal ou tal coisa. Se você falhar, se você fracassar, eu nem gosto dessa palavra. A gente já falou sobre isso também, sobre fracasso. Se você fracassa, se você tem essa perspectiva meritocrática, você vai dizer, fracassei porque eu não trabalhei o suficiente, eu não me esforcei o suficiente. Esforço não é sinônimo de sucesso. O esforço é uma pequena parte
em um processo para se conquistar alguma coisa. Por isso que eu acredito, seja na educação, seja em uma sociedade, como um sistema, e, bom, dentro das empresas, sabe por quê? Porque a minha perspectiva sobre trabalho é um pouco distinta à do mundo corporativo. O mundo corporativo quer a pessoa como um objeto para produzir. O objetivo é a produção. O fim último no mundo corporativo não é o trabalhador, é o produto final, né? Muitas vezes a gente já tinha conversado até aqui sobre a questão da importância do trabalho como um meio para desenvolvimento pessoal. Isso a gente fala em nossos cursos de ética empresarial no DOC todos os semestres. Mas é claro, o fim último do trabalho, o objetivo central, quem deve estar no centro é o trabalhador e não o produto final. Porque você não pode ser um meio. O ser humano não é um meio. O ser humano é um fim em si mesmo. Quando a gente olha de maneira assim bem, o background do sistema corporativo, desse mundo corporativo, se tenta quantificar o inquantificável, desconsiderando a individualidade de cada pessoa. Claro, porque o objetivo não está nas pessoas, o objetivo está no resultado final. Então, vamos refletir um pouco sobre isso, entender que é bem profundo o tema. Existem muitos argumentos a favor, existem argumentos contra a meritocracia, mas aqui é a minha perspectiva e eu deixo para vocês esse alerta. É perigoso se meter com essa perspectiva porque ela leva a uma autodepreciação. Você tem que entender que cada um de nós está seguindo seu caminho. Cada um veio de um contexto diferente, cada pessoa tem uma história de vida diferente e é muito difícil estandarizar resultados quando se está pensando em prol da pessoa. Quando se está pensando em outros objetivos, como a gente já falou, já repeti várias vezes aqui, aí não importa, não é verdade? Quem não se adapta vai embora. É assim que funciona. Na indústria, é assim que funciona no mundo corporativo em geral. Mas aqui a gente está falando sobre desenvolvimento pessoal, então não cabe muito espaço. A gente tem que entender, quando a gente fala sobre meritocracia, que a gente tem que considerar que não existe igualdade de oportunidades e que existem muitos privilégios. Ou poucas pessoas com muitos privilégios e muitas pessoas sem privilégio algum. Te deixo um grande abraço e a gente se vê em outra oportunidade. Que Deus te abençoe. Tchau.